Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV. E nós marcamos presença em sua casa. Nestes nossos sofás recebemos todas as quartas-feiras diferentes individualidades para juntos cruzar vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias. Na edição de hoje recebemos Adam Muhammad para falar sobre a importância da língua árabe na religião islâmica e como é que nós podemos aprender esta mesma língua que é considerada bastante importante no seio dos muçulmanos, isto porque todos os conteúdos religiosos ligados à religião islâmica foram todos eles revelados, foram todos eles apresentados na língua árabe. Daí que hoje procuramos discutir um pouco sobre a importância e também, através deste programa, incentivar os nossos telespectadores para que procurem aprender esta língua, até porque, como bem sabemos, é a língua que nós estaremos a falar no Akhira, no Jannat em particular, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, agradecemos pela sua presença no nosso programa e, sem mais delongas, nós sabemos que os conteúdos religiosos, o Alcorão vem em árabe, os ditos proféticos que nós conhecemos, os hadiths, neste caso, são eles lidos em árabe, os duás fazemos em árabe e muita outra coisa que nós temos feito na língua árabe. Bom, teríamos aqui uma explicação do porquê estes conteúdos são eles apresentados na língua árabe e devem ser lidos, o Alcorão deve ser recitado na língua árabe também? Sim. Antes disso, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amabad. Todos esses conteúdos encontram-se na língua árabe pelo simples fato do Alcorão ter sido revelado em árabe. O Alcorão foi revelado em árabe. Temos os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que também encontram-se em árabe, incluindo também os textos, os livros dos nossos estudiosos e assim por diante. Tudo isso encontra-se em árabe, daí que a própria religião está relacionado também com a língua árabe. Portanto, nós de nenhuma forma podemos dissociar a língua árabe da religião. Talvez as pessoas podem perguntar, olha, se nós temos, primeiro, somos moçambicanos, estamos aqui em Moçambique, não falamos árabe, será que nós não podemos, será que não seria suficiente para nós a leitura simples da tradução? Não seria suficiente porque o Alcorão não pode ser integralmente traduzido para a língua árabe. Quando um tradutor traduz o Alcorão, não está a fazer nada mais, nada menos que dar o seu ponto de vista daquilo que ele próprio entendeu do Alcorão. Mas a essência do Alcorão mantém-se na língua árabe. Daí que, se a pessoa quer, de fato, entender o Alcorão, deverá entender na língua árabe. Não só isso, como também as nossas próprias orações. Temos o Tarawih no mês de Ramadã. Se você está atrás do imam a escutar, de nenhuma forma você vai abrir ali a tradução para poder entender o que o imam está ali a dizer. Então, se o muçulmano faz um esforço de anualmente aprender um pouco
do árabe, em algum momento poderá, de fato, depois de 2, 3, 4, 5 anos ou mais, poderá, de fato, entender o Alcorão, aquilo que está sendo recitado e assim por diante. Exato. Bom, Adam, tem a questão aqui da tradução que muitas vezes nós procuramos, nós os não falantes da língua árabe, na ideia de querer perceber os versículos do Sagrado Alcorão e alguns ditos proféticos, nós procuramos a tradução em língua portuguesa. O fato de recorrermos a esta tradução, seja em língua portuguesa, em língua inglesa, francesa, dependendo, não é, daquilo que é a língua mais fácil para perceber do indivíduo. Isto pode afetar a compreensão, procurar o significado do Alcorão em uma outra língua que não seja árabe, pode afetar a compreensão destes textos? Sim, afeta a compreensão. Deixa-me dar aqui um exemplo muito simples. Nós temos, por exemplo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Se você for a pegar a tradução de Alhamdu, algumas traduções vêm o louvor pertence a Allah. Outra tradução, todos os louvores pertencem a Allah. Outra tradução, os louvores pertencem a Allah. Em algum momento, a pessoa, o leitor, pode ficar, olha, qual é a tradução correta? Se você for a reparar, todas essas traduções estão corretas. Tal como eu mencionei, depende da perspectiva que o tradutor teve naquele exato momento para transmitir ali o seu significado. Portanto, essa palavra, Alhamdulillah, por traduzindo como o louvor pertence a Allah, os louvores pertencem a Allah, se você entende na língua árabe, todos esses significados, ao mesmo tempo, encontram-se contidos na palavra o louvor pertence, na palavra Alhamdulillah. Okay? Daí que, se for reparar, dizer que nós não podemos traduzir o árabe, podemos simplesmente dar uma perspectiva daquilo que nós próprios entendemos. Bom, percebo que todos nós somos chamados a aprender a língua árabe. Fora este ponto que mencionou agora, qual seria a importância de um muçulmano ter conhecimento, ter domínio e perceber a língua árabe? Qual seria aqui a principal importância? Para um muçulmano, eu poderia mencionar os seguintes aspectos. Número 1, ele aprende a língua árabe para melhor se relacionar com o Alcorão, para melhor se aproximar de Allah. Creio que melhor do que essa justificação não pode existir. Nós, muçulmanos, não estudamos árabe para ganhar dinheiro. Por exemplo, se eu digo hoje que preciso de aprender inglês, ou preciso de aprender chinês, eu preciso de viajar para a China, fazer negócios, ter ali desconto diretamente ali com os chineses e assim por diante. Isso para árabe não existe. Nós vamos aprender árabe para termos um melhor relacionamento com o Alcorão. Entender na íntegra o que Allah está a dizer, a mensagem que Allah está a colocar-nos. Por exemplo, diariamente, nós no Salat al-Fajr, no Salat al-Maghrib e no Salat al-Isha, nós recitamos, ou melhor, o Alcorão é recitado em voz alta. E nós ficamos ali atrás a ouvir. Portanto, o que de fato nós estamos a ouvir? É a mensagem que Allah escolheu para nós naquele momento. Só que, infelizmente, nós estamos ali atrás e não estamos a entender. Se você for a reparar, de nenhuma forma você vai, tal como mencionei, de nenhuma forma você vai parar e abrir a tradução para poder entender o que o imam estava assim a dizer no Salat. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto que eu queria mencionar é que se nós aprendemos a língua árabe, nós com mais facilidade vamos memorizar o próprio Alcorão. Exatamente. A memorização do próprio Alcorão torna-se mais fácil quando você entende o que você está assim a memorizar. Esse é outro aspecto que eu ali poderia apresentar para a importância da língua árabe para o muçulmano. Bom, e como aprender? Porque esta é a pergunta que não quero calar. Temos acompanhado várias crianças a irem à madraça, aprendem ali o alfabeto árabe, crescem e em nenhum momento, depois de 3, 4, 5 anos na madraça, a criança não consegue falar a língua árabe, não comunica-se com perfeição, ou seja, no nível
digamos, intermédio, não consegue. Como é que nós podemos aprender esta língua de forma que possamos obter esses resultados que há pouco mencionava? Bom, nós teremos que olhar em diferentes vertentes e principalmente no objetivo principal. Antes disso, deixe-me dizer o seguinte: o problema do nosso baixo desempenho na língua árabe, no meu entendimento, tem a ver com o fato de nós termos atrelado a língua árabe à religião. O que eu pretendo dizer com isso? A pessoa, de certa forma, falando não de crianças, mas de adulto, por exemplo, diz que, olha, eu quero aprender a língua árabe. O que ele faz? Dirige-se a uma madrasa. Quando chega à madrasa, ele estuda a língua árabe. Ali, por exemplo, temos o livro do Dr. Abdurrahim, que é lá de Conselho da Janet, faleceu recentemente. Durusu Lugatil Arabiyyat Lighairi Natiqina Biha. Começa ali a estudar, estuda a gramática. Depois disso, fecha-se, começa a estudar fiqh, começa a estudar sira e assim por diante. Quer dizer, tudo isso ele crê que esteja a aprender árabe, uma vez que esses conceitos são ensinados também em árabe. Eu creio que essa metodologia não seja correta. O correto, ou melhor, para responder diretamente à sua questão, como aprender a língua árabe, primeiramente, nós devemos aprender a língua árabe para nos comunicar. Exatamente. Essa conversa que nós estamos a ter aqui em português, também poderíamos estar a ter em árabe. Esse é que deve ser o nosso objetivo. Depois de nós conseguirmos, depois de nós sermos capazes de nos comunicar na língua árabe, daí é que nós avançamos para aprender os conceitos do Din Islam em árabe, enquanto que a primeira parte nós já conseguimos, que é a língua árabe para a comunicação. Essa língua árabe para a comunicação que vai nos permitir entender os hadiths, que vai nos permitir entender os khutbas, que vai nos permitir entender a própria recitação do Alcorão, não nos conceitos profundos, superficial. Quer dizer, com mais profundidade, o estudante poderá adquirir após ter o essencial. Não só isso, como também é importante ter o essencial, porque você vai notar um indivíduo que está a aprender árabe 2, 3, 4 anos, e você quando encontra-se com ele, você diz, está a estudar árabe, ok, salam alaikum, alaikum salam, kaif hal bikhair, alhamdulillah, e o árabe termina por aí. Quer dizer, isso de fato é muito triste, causa muito desânimo. As pessoas, quer dizer, eles estão a estudar árabe depois de um tempo, se não conseguem ver resultados palpáveis, acabam desistindo, e assim mesmo é nessa situação triste que nós, muçulmanos, infelizmente, encontramos-nos aqui em Moçambique. Então, de modo a colmatar, de modo a sair dessa situação, eu pessoalmente e vários outros sheikhs que eu já pesquisei, a melhor sugestão é, primeiro, aprender a língua árabe para comunicar-se, falar do seu dia a dia e depois poder aprofundar. Okay. Essa é uma então, perspectiva. Estaríamos aqui a dizer que não é necessariamente aprendendo o Sagrado Alcorão que nós estaremos a aprender a falar árabe. O fato de aprendermos o Sagrado Alcorão não nos permite falar árabe necessariamente. Não necessariamente. Olha, o Sagrado Alcorão é um livro divino com uma mensagem específica, a mensagem de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Portanto, o que nós devemos fazer é, primeiro, aprender árabe geral, que nós usamos no nosso cotidiano. Depois de nós termos essa capacidade, daí é que nós nos aprofundamos no estudo do árabe do Sagrado Alcorão, tendo como bagagem o árabe do cotidiano, o árabe comunicativo que nós já temos. Nós de nenhuma forma podemos ir diretamente para o Alcorão para aprender árabe, porque isso vai nos levar para muita frustração. Frustração por quê? Porque você vai notar que o que você está a estudar no Sagrado Alcorão não é o que é falado aqui fora. Isso causa realmente ali muito desânimo. Não só isso, como também a pessoa, quando decide ir diretamente para o Alcorão, estudar o árabe do Alcorão, árabe do Alcorão não é nada mais, nada menos que análise gramatical. Okay? Por que Allah colocou o verbo nesta posição? Por que esse al
o que significa, por que deve ser traduzido desse jeito, qual é a diferença, por exemplo, entre Alhamdulillah e Lillahil Hamd. São praticamente esses pequenos detalhes minuciosos que, se você ainda não tem nenhuma bagagem do próprio árabe e você corre simplesmente para dizer que, olha, eu estou a estudar ali o Alcorão, então acaba mesmo em frustração e acaba mesmo desistindo. Portanto, o ideal, o caminho correto é, primeiramente, a pessoa aprende a comunicar-se em árabe e só depois de ter essa bagagem, conseguir de fato falar, comunicar-se em árabe, daí é que aprofunda os seus estudos para o Sagrado Alcorão, para o fiqh, o sul hadith e assim por diante. Bom, tem um fato curioso que geralmente nós até chamamos de milagre. O fato de termos muitos muçulmanos a lerem o Alcorão perfeitamente, com tajwid e todas as outras regras que são recomendadas, mas estes mesmos muçulmanos não perceberem na essência o conteúdo que está lá e estes mesmos muçulmanos não conseguirem falar a própria língua árabe. Como é que nós podemos justificar esta situação em que temos pessoas a lerem o árabe, mas que não conseguem usar o mesmo árabe como língua no seu cotidiano? Quer dizer, a justificação para isso é que esse é um dos milagres do Alcorão. Allah prometeu de fato, Allah tornou fácil o árabe. Tornou fácil de tal modo que você vê crianças que não têm, os pais não falam árabe assim por diante, vão à madraça e depois aprendem o Alcorão, aprendem o abecedário, memorizam o Alcorão e assim por diante. Agora, a parte triste é que nós próprios adultos, nós limitamos a nossa relação com o Alcorão. Limitamos de que forma? Nós paramos na memorização. Okay? Allah prometeu facilitar, então nós dizemos que, olha, Allah só prometeu facilitar a memorização e, de fato, vemos aqui os milagres. Muita gente memoriza com o seu entendimento, mas nós não devemos parar por ali. Tudo relacionado com o Alcorão é fácil. Okay? Você quer memorizar, você vai encontrar facilidade. Se você quiser também entender o próprio Alcorão, aprender o próprio árabe, também é muito fácil. Eu lembro-me, quando você esteve aqui a fazer a pergunta, eu quando estava a estudar a madraça, eu reverti-me, alhamdulillah. Então, fui à madraça, estava ali a aprender a recitação do Alcorão. Então, um sheikh, um hafiz, disse para mim o seguinte, que olha, você não pode parar aqui porque senão o significado vai mudar. Eu olhei para aquelas letras e eu perguntei, qual o significado? Tá vendo? Isto é, diga-me agora qual é o significado que tem um versículo e depois explica-me em que medida o significado vai mudar. Ele próprio, infelizmente, também não conseguiu responder. O simples fato que ele dizer que não pode parar aqui porque o significado vai mudar é porque ali tinha, de fato, um símbolo que dizia não parar por aqui. Mas, infelizmente, ele não foi capaz de me dizer em que medida é que o significado vai mudar. Daí mesmo, nessa altura, eu vi que, olha, deixa eu próprio também aprender o árabe para entender em que medida é que as coisas, é que o significado muda. Então, aprendi, alhamdulillah, e agora eu estou assim, pretendo partilhar essa oportunidade que tive com os outros muçulmanos para que de fato fiquem inspirados, decidam também aprender árabe para terem um melhor relacionamento com o Alcorão. Adam, tem experiência na partilha destes conteúdos e também falou aqui da sua própria experiência que acabou aprendendo o próprio árabe. Quanto tempo leva em média para que uma pessoa possa expressar-se ou compreender o Sagrado Alcorão e outras coisas na língua árabe? Um tempo médio. Quanto tempo, por exemplo, se eu quiser iniciar esse aprendizado, posso levar? 2 anos, mais do que o suficiente. Deixa-me explicar em que medida. Você levaria, em média, 9 meses a 12 meses para aprender a comunicar-se na língua árabe. O árabe comunicativo, sobre você ser capaz de conversar com seus amigos, descrever como é que foi o seu dia, praticamente aquela conversa do dia a dia.
Começando do absoluto zero, por exemplo, eu até poderia dizer alguém que acabou de reverter-se ao Islã, não sabe nada do Islã, não sabe nada do árabe, para estar desse ponto de partida até, de fato, conseguir comunicar-se 9 a 12 meses é tempo suficiente. Depois disso, poderá levar mais 12 meses, um ano, já para adquirir conhecimento mais profundo não, da gramática árabe e também procurar ter entendimento mais profundo dos próprios versículos do Alcorão. Note que eu não estou a falar de tafsir. Eu não estou a falar de tafsir. Do que eu estou a falar dos versículos do Alcorão vistos no aspecto gramatical. Isto é, você vê um versículo, você consegue identificar o sujeito, consegue identificar o verbo, todos aqueles elementos, você consegue olhar para o versículo, olhar para a tradução, perceber em que medida a tradução difere do versículo e assim por diante. Portanto, claro, nós sabemos que o Alcorão é um mar, de nenhuma forma você vai esgotar. A todo momento há novos conceitos, novas descobertas que estão sendo feitas em relação ali ao Alcorão, mesmo em relação ao árabe, análise gramatical, aspecto gramatical, balaga e assim por diante. Portanto, o conhecimento continua, mas para o indivíduo ter o essencial, para a comunicação, mais um ano para aprofundar-se ali no próprio Alcorão. Depois disso, poderá continuar ali com os estudos, se calhar até para o ensino, ou então se a pessoa quiser aprofundar os estudos para estudar fora, fazer ali uma especialização, estudar hadith nas universidades de fora, isso também poderá fazer. Mas o essencial, um ano para a comunicação, mais um ano para aprofundar, e depois disso é livre para escolher o melhor caminho para si em relação ali à própria língua árabe. Exato. E o ano gregoriano já vai terminar, ficamos com um mês e meio, sensivelmente, e eu acho que também vou me matricular e quem sabe em 2025 volto aqui a apresentar um programa 100% na língua árabe. Não saiam daí, estimados telespectadores, voltamos dentro de instantes, vamos observar um curto e brevíssimo intervalo. Na nossa volta partilharemos aqui mais dicas para que nós possamos aprender a própria língua árabe, de forma que possamos melhorar o nosso relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala. Até já. Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados. Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós, nesta edição de quarta-feira, onde falamos da importância do árabe na religião islâmica e também como aprender esta mesma língua. Recebemos em estúdio Adam Mohamed, este jovem que está aqui a deixar dicas de como podemos aprender esta religião, uma forma também de melhorarmos o nosso relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, na nossa primeira parte nós discutíamos aqui o tempo que pode levar para que uma pessoa aprenda a língua árabe, pelo menos o árabe comunicativo, e nós dissemos que é um período de 2 anos. Será que é preciso que as pessoas mudem de residência, mudem de país para falar para aprender a falar esta língua? Porque há aquele mito que fica mais fácil, por exemplo, se eu for à Arábia Saudita, se eu for ao Egito, é de aprender lá em muito pouco tempo. Estando em Moçambique, é possível aprender a falar árabe em 2 anos, como dissemos anteriormente? Bismillahirrahmanirrahim. Sim, é possível, estando em Moçambique, aprender a falar árabe fluentemente e qualquer aspecto da nossa religião
nós também podemos aprender aqui em Moçambique. Em que medida ou de que forma? Através da internet. Antigamente, há uns 20, 30 anos, de fato, se você quisesse aprender a língua árabe ao mais alto nível, de fato você teria que viajar ali para a Arábia Saudita, para o Sudão, para o Egito, ficar lá 4 anos a estudar a língua, a estudar ali o Sharia e vários outros cursos e depois regressar. Porém, veja o seguinte, nós temos um muçulmano que em algum momento diz que sabe, eu quero me aproximar de Allah, quero ter um melhor relacionamento com o Alcorão. Deixa-me aprender a língua árabe. E a solução que você apresenta é que, para você aprender a língua árabe, você deve viajar 4 anos para o Egito. Ele tem família, tem trabalho, tem aqui a sua vida e, de momento, não é possível, então ele acaba desistindo. Portanto, a condição de viajar para aprender a língua árabe não é mais necessário. O que nós devemos fazer, devemos usar as tecnologias de comunicação para aprender a língua árabe com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E foi exatamente o que eu fiz. Qual foi a estratégia que eu usei para ter assim o árabe fluente, para estudar assim o Alcorão em árabe e assim por diante? Eu, primeiramente, aprendi o árabe comunicativo. Conseguia falar, ter aquela pequena conversa em árabe. Depois disso, aproximei-me, acessei alguns grupos no Facebook e em outras plataformas de interchange, language exchange, troca de língua. O que isso significa? Eu, por exemplo, apresento-me como alguém interessado em aprender a língua árabe e o que eu tenho para oferecer no momento era a língua inglesa. E do outro lado, muitos nativos árabes que querem aprender a língua inglesa por causa da sua importância e estão dispostos a ensinar ali a língua árabe. Então, o que é que nós fazemos? Entrei em contato e combinamos que, olha, às segundas-feiras vamos conversar em árabe e às terças-feiras vamos conversar em inglês e fazíamos essa alternância. Então, às segundas-feiras conversávamos ali em árabe, aquela dificuldade de comunicação inicial que eu tinha, alguns erros gramaticais, alguns vocábulos específicos que eu assim não tinha domínio e tinha assim ajuda, conversava ali em árabe e no dia seguinte conversava em inglês e desta forma fui assim aperfeiçoando a minha língua árabe. Portanto, não foi necessário eu viajar para o Egito ou viajar para a Síria para ter o contato com esses indivíduos. Através da internet eu, de fato, tive acesso. Para responder assim a sua questão, não é mais necessário viajar. Hoje temos Zoom, temos Facebook, podemos conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Agora, a condição é essa. As pessoas do outro lado, os árabes neste caso, que estão assim interessados em aprender a língua, se você quiser fazer a troca da língua, eles não, como posso dizer, está a ver aquele básico do árabe, dificilmente eles estão para essa parte. Quer dizer, aqueles primeiros contactos, tá vendo? Eles estão mais para a conversação ou para sanar assim algumas dúvidas e não necessariamente para ensinar os rudimentos, o zero. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Cá entre nós, através de muitas madraças, muitos professores que temos aqui em Moçambique, aqui em Maputo, vamos adquirir esse fundamento, o básico. Depois disso, nos aproximamos com esses indivíduos nacionais, os árabes, e desenvolvemos a nossa língua. Okay. Bom, em Moçambique é muito comum o uso do livro do Rusul Ghatil al-Arabia, aqui do falecido Dr. Abdul Rahim e outros conteúdos que são feitos ou são usados especificamente para lecionar o árabe. Como é que olha para este tipo de programas e se são realmente aplicáveis para o contexto moçambicano? Bom,
eu devo dizer que quando decidi estudar a língua árabe, o meu primeiro manual foi de fato o livro do Dr. Abdurrahim, que é lá de Conceda Janat, Durusu Lugati al-Arabiyyati Ligari Nataqina Biha. Porém, depois de terminar o estudo desses livros, os 3 volumes, eu mesmo assim não conseguia falar. Por que eu não conseguia falar? Estudei, mas não consigo falar. Por causa da perspectiva, aquilo que eu disse. O Dr. Abdurrahim, que Allah o tenha, que é lá de Conceda Janat, ele está a ensinar árabe em que perspectiva? Exatamente o que ele está a ensinar? Ele está a preparar estudantes para ingressarem, para usarem o árabe na universidade. Portanto, uma perspectiva completamente diferente. O que ele faz no seu livro? Que árabe ele ensina? Ele ensina o árabe gramatical. Essencialmente, ele te ensina a gramática. Ok? Na primeira parte, por exemplo, Hada Kitabun. Hada Kitabun. Ele te ensina que Hada é Ismul Ishara, pronome demonstrativo. Vai ensinar ali aqui todos os aspectos, Mubtada, Khabar. Quer dizer, o indivíduo, o que ele deve fazer primeiramente? Primeiramente, ele deve aprender a comunicar-se em árabe, sem preocupar-se com esses detalhes de gramática. Ok? Onde é que está o sujeito, mudaf, lei e assim por diante, ismo lixara, isso não é necessário. Depois da pessoa aprender, depois da pessoa conseguir falar árabe, daí é que estuda essas questões gramaticais. Eu até li num manual e concordei 100%, que diz o seguinte: o estudo da gramática, tal como é abordado no livro do Dr. Abdurrahim, Durus Lugat al-Arabiyyat Lugat Natqina Biha, o estudo da gramática deve ser feito em árabe. Se você quer estudar a gramática árabe, você deve estudar em árabe. Porém, se eu, por exemplo, começar a ensinar a si a gramática árabe em árabe e você não for capaz de entender, significa que você ainda não está em condições de estudar a gramática árabe. Você primeiro deve aprender a comunicação. Ok? Agora, o erro que, infelizmente, eu vejo aqui em Moçambique é que as pessoas decidem ensinar árabe, e vocês, de fato, podem testemunhar isso, e a primeira coisa que fazem é ensinar ali a gramática. Exato. E que estratégias usou, no seu caso particular, e qual é a recomendação que deixaria para as pessoas que estão nessa fase? Para as pessoas que estão nessa fase, eu pessoalmente ia recomendar que adquirisse um bom manual de árabe comunicativo. Árabe comunicativo, o que significa? Significa um árabe que a sua abordagem é comunicativa. Por exemplo, no primeiro capítulo, ensina a apresentação. Segundo capítulo, ensina, por exemplo, a família. Terceiro capítulo, ensina o solat. Quer dizer, essas diferentes situações com exemplos de diálogos que o estudante vai aprender, aqueles diálogos vai memorizar, fazer ali as simulações, vai usando, por exemplo, se estiver ali na madraça com o seu colega ali de carteira, vão fazendo ali aqueles treinos sobre diferentes situações. Então, se nós formos ali a falar, em termos de manual, eu poderia dizer Al-Arabiyyatu Baina Yadeik. Existem vários outros livros, mas este é que eu ia recomendar aqui para Moçambique. Al-Arabiyyatu Baina Yadeik. O primeiro nível tem cerca de 16 tópicos, que de fato, se você conseguir dominar, conseguir entender, conseguir fazer aqueles exercícios, conseguir interagir naqueles diálogos, você de fato consegue se comunicar. Depois daí, se você quiser aprofundar já nos aspectos gramaticais, para ter ali um entendimento mais profundo, saber essencialmente o que está por detrás, poderá avançar para o livro do Dr. Abdurrahim e vários outros manuais. Exato. Estamos na reta final do nosso programa, voltando aqui para o contexto que muitos muçulmanos têm usado para aprender a língua árabe, que é mais para a compreensão dos versículos do Sagrado Alcorão, alguns textos religiosos. Que recomendações ficam, principalmente quando nós procuramos a tradução e usamos como se fosse mesmo a tradução literal do versículo
do Hadith, qual é a recomendação que deixa, não só para as pessoas que procuram de forma particular, mas também assim como para os estados que dão aos seus estudantes esta tradução ou esta forma para compreender o Sagrado Alcorão e alguns textos religiosos. É assim, a recomendação é que, de fato, esse caminho, nada contra esse caminho. Aliás, eu próprio e vários outros, a primeira interação que tive com o Alcorão de tal modo para entender foi através da tradução, ok? Nada contra isso, é essencial. Inclusive, temos aqui na nossa praça várias madraças que eles ensinam aquilo que chamam de tarjama. O que isso significa? Que eles leem um versículo e ali ao lado lê a tradução e depois o estudante vai memorizando o versículo e a tradução e vai tentando estabelecer ali a relação, ok? Esse é um método e, de fato, a pessoa consegue entender o Alcorão. Em algum momento, como nós sabemos que o próprio Alcorão tem muitos versículos repetidos, se em algum momento você acaba entendendo o versículo e o seu significado através da tradução, se você estiver no Salat e aquele versículo passar, você de fato acaba ali entendendo. E isso é de fato um momento muito alegre. Okay? Se a cada 2 minutos você consegue entender um trecho, continua a estudar, então a cada 1 minuto consegue entender e assim por diante. Agora, o que deve estar claro é que a busca do conhecimento da parte do estudante não deve parar por aí. Esse é simplesmente um nível para a compreensão do Alcorão. O primeiro nível, ok? A pessoa reverteu-se, está ali diante, pega o Alcorão, pega ali a tradução. Esse é o primeiro nível. O errado, ou a parte triste, é que as pessoas param no primeiro nível. Olha, já tenho aqui o Alcorão, tenho ali a tradução e paro por ali. Outros até dizem que, olha, nós devemos respeitar os nossos tradutores, caso contrário, o que eles estão a fazer seria em vão, o que não corresponde à verdade. Não é em vão, é um nível. O nível seguinte é a pessoa aprender árabe para entender o próprio Alcorão. Então, você aprende árabe, vai para o próprio Alcorão, tem um entendimento mais profundo e você consegue notar a diferença e principalmente as limitações da tradução. Você lê ali o versículo, você vê a tradução, diz, essa tradução, entendi exatamente o que está a dizer, mas não foi até lá. Esse é o segundo nível, ok? Esse é o nível que eu estou aqui a recomendar. O terceiro nível, esse é o nível que todos nós devemos almejar chegar, é o nível onde nós já vamos para o tafsir, ok? Onde já entendemos as causas da revelação, a história dos versículos, estudamos assim a história dos sahabas, tudo isso para entender aquela que é a tradução, para entender aquele que é o próprio versículo. Portanto, tal como eu mencionei aqui 3 níveis. O primeiro nível, a tradução, é um nível onde muita gente está e, infelizmente, para por ali. Tem o segundo nível, onde você aprende ali o árabe para ter ali o melhor entendimento, e você tem o melhor entendimento quando você entende ali o árabe. E o terceiro nível, já temos ali o tafsir, onde você entende, por exemplo, as causas da revelação, o que estava por detrás, a história e assim por diante. Portanto, todos esses níveis você vai passando por eles para melhor entendimento do Alcorão. Essa é a recomendação que eu deixo. A recomendação, não paremos simplesmente na tradução. A tradução, sim, tem o seu mérito, mas é um caminho. Quer dizer, o próprio tradutor, ao traduzir, de nenhuma forma ele pretendia substituir o próprio Alcorão, a dizer que, olha, já tem aqui a tradução, então vocês não precisam disso. Não. Ele simplesmente está a ajudar, o tradutor está a ajudar o muçulmano a dar o primeiro passo. O muçulmano dá o primeiro passo, vê de fato, aprecia o impacto, vê de fato a importância da tradução, mas não para por aí, continua ali a caminhar na busca do conhecimento. Jazakallah, Adam, pela presença, pela explicação que deixou aqui ficar, considerações finais e os teus salamos. Bom, as considerações finais é que, de fato, de nenhuma forma devemos desistir de entender o Alcorão. Eu próprio sou revertido ao Islã. Nos primeiros momentos em que tornei-me muçulmano,
Eu, por exemplo, participava nos hutbas, no Juma, ouvia, estava ali a falar em árabe e simplesmente não entendia nada, mas tinha sempre aquela inquietação, olha, o que é que exatamente está a dizer? Por que é que eu não posso ali entender? Ok? Lembro-me que no Tarawih, eu, alhamdulillah, reverti-me no mês de Ramadã. Então, a primeira coisa que disseram é que, olha, você reverteu-se, você deve vir à mesquita fazer salat. Ok, muito bem. Agora é noite, é hora de oração. Ia para ali, só que à noite, sem saber que tratava-se de Tarawih, só sabia que salat, a oração de noite demora e nunca mais acaba. Ok? E quando estava ali com os braços cruzados a ouvir, eu ouvia assim, mas sempre quis saber o que é que está por detrás, o que é que de fato Allah está a dizer. Portanto, foi essa inquietação que levou-me a estudar, aprender árabe. Tudo que aprendi foi aqui em Moçambique, nunca vivi fora. E, portanto, é algo possível. Hoje, alhamdulillah, estou aqui e quero compartilhar, dar ali força àquele muçulmano recém-revertido que também quer aprender, tem também a mesma inquietação e se calhar não tem alguém para lhe orientar o início e o fim. Queria assim dar força, dizer que continue, dizer também que estou assim disponível para responder ali algumas questões, para ajudar na própria língua árabe em vários outros aspectos relacionados assim com a língua e, portanto, essa é a recomendação que deixo, que continue a estudar, vá em frente, se precisar de assim alguns manuais, algumas dicas, poderá sempre entrar em contato. Jazakallah khairan. Inshallah. E vamos fazer esforços para daqui a 2 anos fazermos o programa entre nós em árabe, possamos aqui compreender. Muitas das vezes recebemos teólogos aqui e apresentam os versículos, dizem sim, apresentam a tradução, o significado destes mesmos versículos, mas foi aqui nos deixado um grande desafio que é para nós procurarmos aprender a língua árabe nos 3 níveis, de forma que possamos melhorar o nosso relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu fico por aqui, volto numa outra oportunidade com mais convidados para, claro, entre nós, cruzar vozes, caminhos e lugares, de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias sobre a religião islâmica. Fique na companhia da nossa restante programação e até lá, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.